paz do Senhor, meus meninos, minhas meninas. Estamos de volta para mais uma aula online. Agradecemos a Deus por estarmos aqui de volta. Vamos começar como costumamos fazer, fazendo nossos pedidos de oração. E dessa feita a gente vai pedir também pelo nosso povo, pelo nosso Brasil, em todas as esferas. Pedimos também pelos problemas de ordem social, política, financeira que está passando o nosso povo. Então queremos pedir por tudo isso, para que o Senhor responda às nossas orações. Vamos orar? Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Pai, conhecendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade nas nossas vidas. Ó meu Pai, estamos passando por esses problemas todos já citados e queremos pedir a tua intervenção, Senhor, a tua intervenção. Que o Senhor faça o melhor para nós. Abençoa nossos alunos, abençoe todos que estão ouvindo neste momento, lá nos seus lares, que sejam alcançados por esta palavra. Continua conosco, Senhor. Abençoa que os nossos alunos tenham a mente aberta para entender e que nós, os professores, possamos ser usados como instrumentos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um trimestre. Jesus e o Reino de Deus foi o tema desse trimestre. E tivemos 13 lições. A primeira, Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. A segunda, conhecendo Jesus de Nazaré. A terceira, conhecendo o caráter de Jesus. A quarta, como se deu o ministério de Jesus. A quinta, ame a Deus e ame o próximo. A sexta, a crucificação de Jesus. A sétima, a ressurreição de Jesus. A oitava, um convite de salvação. A nona, o que é o reino de Deus? A décima, a dimensão presente e futura do reino. A 11ª, a ética do reino de Deus. A 12ª, um chamado a ser discípulo. E hoje, a 13ª, um chamado para evangelizar. Na leitura da semana, nós vamos ver em Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 49. Antes da subida de Jesus ao céu, ele recomendou aos seus discípulos que pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados. E aí continua na terça. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A grande salvação. Na quarta, o amor da igreja primitiva pelas almas. Na quinta, a peleja não é vossa. Essa palavra foi dita a Josafá numa batalha. Na sexta, pescadores de homem. A chamada de Jesus aos seus discípulos para continuar levando a sua palavra, dando continuidade ao seu ministério. No sábado, a gente vai receber o encorajamento de Paulo feito aos romanos. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. E assim, se ficássemos só com essa leitura da semana, já teríamos um reforço, uma justificativa suficiente para atendermos o chamado a evangelizar.
E vamos aos nossos objetivos, que são três. Primeiro, valorizar a evangelização. Segundo, conscientizar que devemos ser ganhadores de alma. Terceiro, enumerar o que fazer então para ganhar almas. E vamos ao nosso texto áureo, que encontra-se em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Pescadores de homem. Lembram que nas nossas primeiras lições, quando Jesus começou pela Galileia, ele encontra os seus dois primeiros discípulos pescando. Pois é, ele encontrou Pedro e André pescando. Jesus os chamou e disse: vinde a mim, e vos farei pescadores de homem. O texto nos conta que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Olha, Jesus usou exatamente uma metáfora: pescadores de peixe, e vos farei pescadores de homens, que é o que nós somos. Vamos à nossa leitura em classe. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, Jesus, antes de subir aos céus, ele aparece aos seus discípulos e lança em rosto a incredulidade dos seus corações por não ter acreditado na sua ressurreição. Depois deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como a gente viu toda a leitura que a gente fez. Depois disso, Jesus subiu ao céu. E no verso 20, nós encontramos que os discípulos partiram imediatamente para anunciar as boas novas. Que lição tiramos dessas atitudes? Partir imediatamente. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura em classe. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, Jesus, antes de subir aos céus, ele aparece aos seus discípulos e lança em rosto a incredulidade dos seus corações por não ter acreditado na sua ressurreição. Depois deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como a gente viu toda a leitura que a gente fez. Depois disso, Jesus subiu ao céu. E no verso 20, nós encontramos que os discípulos partiram imediatamente para anunciar as boas novas. Que lição tiramos dessas atitudes? Partir imediatamente. Glória a Deus. Nosso esboço tem 4 pontos. Primeiro, evangelização, uma necessidade atual. Segundo, eu, um pescador de almas. Terceiro, quero ir, mas fazer o quê? Quarto, em meu nome. Vamos ao nosso primeiro tópico: evangelização.
uma necessidade atual. Vamos pensar num cenário da nossa sociedade atualmente. A gente pode pensar nas informações que vêm com uma velocidade desenfreada. Enquanto isso, o mercado de trabalho competitivo, ele tem essa busca esse conhecimento, por esse conhecimento. E aí a gente vê outra coisa, os conflitos, a violência, a iniquidade que tem aumentado e esfriado o amor. E tudo isso é um palco perfeito para o fim. A gente tem escrito na Bíblia todas essas coisas que vêm acontecer, está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, 25, tudo isso está previsto para acontecer. Portanto, é um palco já formado. E nós conhecemos o verdadeiro caminho. Conhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a gente precisa estar firmado para chegar diante de Deus. Então, é tarefa nossa, é tarefa da igreja, mostrar o caminho para que a gente não chegue no céu de mãos vazias. E falando nisso, de mãos vazias, eu reservei aqui o hino da nossa harpa, o hino de número 16, muito propício para esse tema. Escutem bem. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Uma pergunta. Nada fiz em vão se os dias que lhes posso apresentar. Aí no coro repete a mesma pergunta. E aí a gente vai para o segundo estrofe. Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? E o terceiro, no celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? E aí a gente vai pular o quarto e vai para o quinto, que diz assim: despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Cristo nos alerta acerca da importância da evangelização. Como apresentaremos perante o Senhor de mãos vazias? Pense nisso. Já no segundo tópico, a gente vai ver eu, um pescador de almas. Esse tópico traz duas características, conforme a nossa lição, duas características importantes que podem ser encontradas no cristão. A primeira, o fato de sermos inspirados em Cristo. A segunda, diz respeito da nossa incessante disposição por amor das almas em anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Como nós vimos no nosso texto áureo, quando Jesus ensinou no seu ministério, ele chamou os seus discípulos para serem pescadores de homens. Eles deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser pescadores de homens, pescadores de alma. Eles deixaram imediatamente as suas redes e seguiram a Jesus. Hoje, o convite é feito a mim e a você. Você quer ser um pescador de almas? Eu quero ser um pescador de almas? Ganhar almas é a mais nobre atividade da igreja. Uma igreja que vive o amor, ela vive evangelizando com muita intensidade e para isso precisa amor e fé. Trazer as almas aos pés da cruz é uma das maiores conquistas
que você pode ter em sua caminhada cristã. No ponto 3, nós temos uma pergunta muito pertinente. Quero ir evangelizar, mas o que devo fazer? Boa pergunta. Primeiro, muito simples. Preciso ter um grande amor pelas almas. Segundo, conhecer bem a palavra de Deus. Claro, eu preciso amar. Se eu não amo, preciso orar e pedir amor pelas almas. E depois eu preciso conhecer a palavra de Deus. E aí a gente vai se reportar àquela situação em que Jesus, quando ele encontrou-se com uma samaritana, e os discípulos estavam com ele, e ele mandou que os discípulos fossem comprar comida, e ele ficou ali sentado junto ao poço. Os discípulos não compreenderam e foram. E aí Jesus estava lá sentado, chega aquela mulher, aquela hora do dia, o sol causticante, e ela vinha naquela hora justamente por ser uma mulher de vida duvidosa e que não podia vir em qualquer hora. E quando ela chega, o Senhor Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela diz: como assim? Como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, os samaritanos? Porque naquela época existia um probleminha entre os judeus e os samaritanos, que eles não se comunicavam. E é Jesus dando a ela a oportunidade dela sentir o desejo de... Aí disse: se você conhecesse quem era que estava te pedindo, tu me pedirias a minha água, que eu te daria a água que salta para a vida eterna. E a mulher disse: como assim? Então eu quero, me dê nessa água para que eu não volte mais aqui? Jesus disse: vai chamar o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Ela olhou para ele assim e disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí Jesus disse: nós sabemos pela tua palavra que há de vir o Messias. Tu és esse Messias? Tu disseste, respondeu Jesus. E ela soltou o cântaro imediatamente, foi na cidade, chamou os homens daquelas cidades e vieram todos correndo. Disse: olha, tem um homem lá que falou toda a verdade. Ele me disse tudo que eu tinha feito. Será que não é esse o Messias? E Jesus deixou esse exemplo para nós. Ele deixou esse exemplo para nós e deixou mais. Deixou até o seu nome. Quando ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios. Está lá na lição. Vocês porão a mão sobre os enfermos, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então Jesus, o nosso exemplo, ele deixou para nós o seu nome também. Glória a Deus. O seu nome que nós podemos usar para evangelizar, para ganhar vidas. Glória a Jesus. Ao conhecer as Escrituras, somos levados a entender melhor a forma como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e nos transforma em verdadeiros discípulos de Jesus. E falando do nome, a gente vai entrar agora no 4º ponto. Em meu nome. E aí a gente vai encontrar isso em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus falou: em meu nome vocês expulsarão demônios. Tudo isso que eu acabei de falar. Então, o ponto 4º, ele começa com uma interrogação, ou 2 interrogações. Primeira, você sabia que somos embaixadores de Cristo? Segunda, e o que é ser embaixador de Cristo?
E tem assim a resposta da definição, o que é ser embaixador. É uma pessoa que tem a missão de representar alguém em alguma tarefa muito especial. Nós representamos Jesus nessa tarefa de evangelizar. O Senhor Jesus deixou o seu nome e disse: vocês vão em meu nome. Então nós somos embaixadores e estamos indo com esse nome, representando o nome de Jesus. Ao aceitarmos, nós nos alistamos no exército, no seu exército. Também esse ponto está na nossa revista. Que nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos alistamos no exército. E o bom soldado, ele entende que Jesus é o general. Jesus é o nosso general. Então, o bom soldado, ele tem aquela missão, a missão sua que é importante. E que a gente possa ser um bom soldado, que a gente possa viver a nossa missão. E assim termina aqui a nossa lição no ponto 4. Já vamos para a nossa conclusão. Apenas siga adiante e se permita ser usado pelo Espírito Santo para levar a todo mundo a mensagem que traz paz aos que ouvem e aceitam a Cristo. Conclusão. E assim, queridos alunos, chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo dessas 13 lições, podemos conhecer melhor a Cristo e o seu reino. Façamos nossas as palavras de Jesus quando falou a João Batista: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos fazer a diferença no mundo e ganhar almas preciosas para o reino de Deus? E assim chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos sobre Cristo e o seu reino. E como disse Cristo, nós vamos fazer valer a pena o nosso chamado como discípulo de Cristo. Façamos então nossas palavras que Jesus falou para João Batista: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, vamos orar. Agradecer a Deus por tudo que a gente viu e porque agora entendemos que nós somos realmente embaixadores de Cristo. Vamos orar. Meu Pai que está nos céus, obrigada por tudo que o Senhor nos concedeu. Obrigada por mais um domingo. Obrigada por mais uma lição fechando um trimestre, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Temos muito que te agradecer e muito pouco a te pedir. Mas assim mesmo, meu Pai, queremos te pedir que a tua boa mão continue conosco, continue com a tua igreja, continue, Senhor, nos ensinando a entender o que precisamos fazer para o teu reino, meu Pai. Jesus, que cada pessoa lá nos seus lares, aonde estiverem, sejam alcançados por esta oração e que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos no nome doce de Jesus. Deus abençoe e vamos estar precavidos para já a gente voltar para a nossa sala de aula presencial.